bem? Para o nosso episódio do nosso podcast hoje, bom, ou melhor, um Pod Sem Cast, temos o nosso convidado, o nosso jornalista e narrador e fiel torcedor do Gama, o nosso Alan Barbosa. Prazer. Prazer, Marcos, prazer, Sofia, né? Marcos, tudo bem com você também, né? Cara, alegria muito grande estar aqui. Agradeço o convite de vocês, agradeço o convite do CEMI, eu que sou garoto oriundo de uma escola pública aqui também do Gama. Fico muito feliz de estar me sentindo em casa, inclusive. É um prazer, Alan. Prazer. Bom, para começar, a nossa primeira pergunta para o senhor é para saber a relação do torcedor nos dias de jogo, por exemplo. Você acha que muda o comércio? Acha que muda a estrutura do Gama quando tem dia de jogo? Muda sim, porque o Gama, ele, independente do tamanho do jogo, ele atrai muitos torcedores aqui para o estádio, né? Então, assim, você tem primeiro ali o comércio informal, né? Que são os ambulantes, que ficam na porta, ganhando seu ganha-pão também. Que é uma marca também do antigo estádio Bezerrão, a gente chegava um pouquinho antes, ou uma hora antes, ou 2 horas antes, tomar aquela cervejinha, comer um churrasquinho e encontrar os amigos, porque o Gama tem essa coisa de, Sim. essa geografia de como é que a gente vai se cruzando, né? Então, esse comerciante, né? Os restaurantes e bares, tem muita movimentação também, principalmente no pós-show, né? Mas tem uma coisa que é importante que o Gama como um todo faz, é o seguinte, a marca Gama, a Sociedade Esportiva do Gama fez, criou uma imagem muito positiva da cidade. Então isso indiretamente favorece, por exemplo, o comércio imobiliário, né? As pessoas falam, moram no Gama, né? A imagem do Gama aparece já na televisão, você vê a imagem da cidade do Gama por cima, é uma coisa linda, né? Maravilhosa. Eu quero morar aí, do verdinho, né? Verde como a camisa do Gama, né? Verde como a camisa do Gama, apesar de algumas agressões na cidade, mas verdinho, né? Como a camisa do Gama. Então o Gama ela faz essa movimentação, o Gama, né? Faz essa movimentação do comércio. Inclusive na rede hoteleira, quando você tem times de fora, né? Então assim, o Gama não tem uma grande rede hoteleira, mas tem um hotel, uns 3 hotéis, eu acho que tem aqui do Gama, um maior. E tem times que se hospedam aqui, que é muito mais fácil, mais em conta também. Então você tem uma cadeia e camisa, né? E camisa, você vê que o Gama é uma torcida tão apaixonada que o torcedor hoje faz questão de usar a camisa do time, não é? Usar a camisa do clube, comprar a camisa do clube, ou lá no do ambulante, que é uma camisa fake, né? Mas cada um dentro do seu bolso vai comprar o que pode, a gente sabe disso, que é muito difícil, camisa oficial, que são caras, né? Mas também tem as empresas de lojas esportivas que vendem bem também hoje, camisa do Gama. É bacana você chegar numa loja e ver, cara, tem camisa do Gama. Ou ligar, porque agora tem a fornecedora, né, oficial, ou entrar lá no site, o próprio Gama tem né, o seu store, né? Uma loja, né, virtual que vende. Então isso é muito, muito bacana. E o Gama cria essa movimentação financeira, sim. Muito bom para a cidade. A gente vê aqui em dia de aula, quando tem jogo, pós, né? Que as pessoas ficam mais felizes, mais empolgadas, né? Cara, o Gama ele cria uma motivação muito grande, né? O futebol, a nossa cultura é futebol, né? O futebol ele é a nossa terapia, né? Nosso momento de alegria, né? É o nosso momento de desestressar no final de semana. Então, cara, assim, as pessoas, você vê que elas vão para o estádio. Hoje tem a concentração do torcedor organizada, que é muito bonita aí na Jovem, né? Você vê ali, eu tenho que passar por lá, né? Porque eu moro ali em cima, né? Tá alugando, eu tenho que passar por lá antes do jogo, tem que chegar mais cedo no jogo, para organizar tudo, para transmissão. E ver aquela juventude junta ali e tal. E aí depois chega no estádio, você vê o pessoal mais velho, pessoal da antiga, né? Porque tem um pessoal de cabelo branco que nem eu aqui ainda, que está ainda fazendo tempo nessa terra. São pessoas apaixonadíssimas pelo Gama. O Gama, a conexão com o torcedor, ela foi muito intensificada, não sei se vocês sabem, naquela época do ano 2000, que teve aquela briga com a CBF, não sei se vocês sabem dessa história. O Gama na 1999, a CBF deu um jeito de tentar rebaixar o Gama da Série A para a Série B, né? Ah, E aí teve uma grande mobilização política na cidade para que isso não acontecesse, mas uma coisa que aconteceu foi muito bacana, assim, simbólico. Foram torcedores queimando as camisas dos seus times de coração. Gente, camisa do Vasco, do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, fizeram um bolão ali perto do estádio antigo uhum. e tocaram fogo, simbolicamente. Eu não torço mais para esse Clube dos 13, né? Não. Então, naquele momento, começou a surgir
eu sou apenas Gama. Entendeu? O... Quando o Gama ganhou o Candangão, aqui na escola a gente foi liberado de vir com a camisa do Gama, Ó, né? Vários alunos vieram com a camisa do Gama em forma de comemoração poxa, bacana. para comemorar, né? A vitória do Candangão do Gama desse ano. Eu acho bonito isso, inclusive, porque a escola é o espaço da cultura da cidade, né? É aqui que a gente tem que... E não só a questão do futebol, mas... E o CMI faz isso, que eu sei, eu acompanho, né? Tem movimentos culturais de preservação ambiental aqui na cidade, que é essa conexão com a escola, né? E aí vai estimulando também as pessoas a torcerem mais, né? Os jovens torcerem mais para os clubes, né? Há muita preocupação dos clubes com os jovens, né? Assistir futebol. Porque vocês estão sem paciência para ver as coisas, né? E futebol é 1 hora e meia, por mais acréscimo, por mais às vezes do jovem do futuro, né? O de hoje ainda migra, porque vocês aprenderam com seus pais, aprenderam a curtir futebol, então ainda está naquela migração. Mas o futuro jovem, como é que ele vai se comportar diante das torcidas, do seu time de coração? E o movimento como esse é muito bacana para isso. E Alan, eu queria te perguntar, agora a gente está se aproximando do meio de ano, né? Segundo semestre, a gente vai ter a abertura da janela de transferência novamente, né? No início de ano e meio de ano. E juntamente com esse meio do ano, que é o da janela de transferência, a gente também vai ter a Copa do Mundo, né? Então a gente vai ter um período extenso, né? De janela de transferência aberta junto com Copa do Mundo. E aí dá uma parada nos jogos, né? Jogos principais. E eu queria te perguntar, você como jornalista, como é que você vê esse período pro Gama, que vai ser o período de Copa do Mundo, o período de João Paulo, e como é que você vê esse período de transferência aberta? Como é que você acha que vai ser as contratações futuras do Gama? Quais as especulações você vê hoje no mercado? Pois é, Marcos, olha, na Copa do Mundo só vão parar os times da Série A, só da Série A. Série B pediu para não parar, já parou em outras Copas do Mundo, mas pediu também para não parar, porque Série B não está fornecendo jogador para a Copa do Mundo, né? A Série C já não parava, a Série D também não parava, ele vai continuar não parando. Então o Gama não tem prejuízo de calendário, ter que ficar com jogadores parado por conta de um mês. Os times da Série A vão inclusive dar férias para jogadores, né? Os 15 dias de férias. Uhum. Porque já facilita, porque o final do ano geralmente é mais pesado, então a parte do elenco que fica já dá férias para compensar, já, né? E a questão da janela de transferências, para os times da Série D, ela só se fecha lá para o dia 7 ou 9 de agosto. Então, a qualquer momento, o Gama pode contratar jogadores. Contratar jogadores. Bem, a gente sabe que o Gama tem suas dificuldades, apesar de hoje ter um grupo de financiadores que está ajudando a equipe, a gente vê que tem uma estabilidade, uma organização muito melhor, mas a gente sabe também que o recurso financeiro é limitado, né? Mas tem oportunidades. Eu acho que as melhores oportunidades do Gama estarão na própria Série D. Por quê? Assim que o time for eliminado na primeira fase, os jogadores daquela equipe ficam disponíveis no mercado. Então, os jogadores da Série D vão ficar disponíveis para times da Série C e também para outros times da Série D. Se eu fosse o gestor de scouting do Gama, se eu ficasse de olho em contratações, o Gama tem informações mais privilegiadas do que eu, obviamente, em relação ao mercado, porque o empresário chega e já conversa, né, vende o seu atleta. Eu ficaria olhando esses jogadores da Série D de outros clubes que possivelmente não vão passar. Passam 4 nessa fase, né? Seis nessa fase. Passam 6 na fase. Agora me confundi, mas passam bastante nessa primeira fase. Mas caem, né? E aí você tem um outro atleta que ele é muito bom naquela equipe, não deu certo lá a equipe como um todo, mas ele fica disponível. Eu acho, por exemplo, que o Gama precisa reforçar a zaga, né? Precisa reforçar a zaga, então monitorar. Aquele jogador do time tá com zagueiro. Cara, vamos olhar, se o time não passar, a gente chega lá e faz uma proposta, traz para cá. Porque o atleta vai ficar o semestre todo, o restante do ano todo, sem trabalhar. Entendeu? Então, até essa fórmula é uma forma de ajudar os times menores a manter profissionais empregados, né? Então, criar mercado para esses jogadores. Então, até agosto, o Gama pode trazer quem ele quiser que seja disponível no mercado hoje e da Série D quando passar a próxima fase. Que bom. E por que você vê a zaga com
você colocar como prioridade hoje? É porque a gente tinha o Wellington se machucou, né? Então hoje o Gama, por exemplo, no jogo contra o Brasiliense, o técnico teve que improvisar um zagueiro, Uhum. entendeu? Depois a gente ficou sabendo que o Zulu tinha sentido algo, ele teve que improvisar um lateral esquerdo de zagueiro, entendeu? Então você precisa ter com todo o mérito que foi cumprido bem, ele executou, mas quem joga futebol sabe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São poucos jogadores que são polivalentes, que sabem jogar em várias posições. Então, assim, então é fundamental você ter especialista. E outra coisa, quando começar o mata-mata, aí você vai pegar equipes com mais potencial. Equipes do Nordeste, por exemplo, que estão na Série D, que tem tradição, enfim, vão vir com uma carga mais forte contra o Gama. Então, acho que precisa. O Gama deu uma reforçada agora no meio, para o ataque. O William Júnior retornou ao time, né? O Galhardo também não trouxe. Então, do meio para o ataque, eu acho que agora o William Júnior vai suprir essa carência, né, cara, aquele desejo que a gente tinha de um 10. Não é carência porque nós tínhamos jogadores fazendo ali a função, né? Mas o William Júnior ele traz para o torcedor uma boa memória de um bom jogador. Ele tem essa coisa de vestir a camisa do Gama de verdade. Então acho que já está resolvido. O senhor acha que precisa de mais apoio financeiro? Todo clube precisa, né? Assim, O que o senhor acha que mudaria se tivesse mais? assim, olha, eu vivi o tempo do Gama da penúria, viu? Né? Então hoje, se você olhar para o Gama, você vai dizer que o Gama está no paraíso. Melhorou muito a sua estrutura física, o próprio CT, né? Os atletas trabalharem, com mais conforto, enfim. Mas dinheiro não quer comprar nada, né? Então é o seguinte, eu tô com a minha casa arrumada, eu ganhei o dinheiro, acho que eu vou fazer a churrasqueira. Você não precisa, entendeu? Sim. Então, com mais recursos, você pode, inclusive, contratar atletas de mais peso, né? Então, assim, vou dizer que você tem um atleta que você paga para ele 50 mil reais por mês, eu tô chutando, não sei o salário, galera. E ele é um jogador de Série D. Se você for trazer um jogador de Série B, né, ele vai custar 150 mil, 200 mil, né? Então ele vale muito. Então, para você trazer um jogador. Salarial nível série A, né? 300 mil. Exatamente, né? Então, um exemplo desse negócio do dinheiro é o mesmo que acontece, por exemplo, quando você vê o Flamengo e o Palmeiras. Sim. Você vai contratando os melhores no mercado. O Palmeiras trouxe o Arias, o Flamengo trouxe o Paquetá. Aí tem elenco sobrando jogador que pode entrar qualquer um, você não tá nem aí, se sai um ou sai o outro, tá tudo bem. O John né? Arias custou 22, 25. O Paquetá custou 40. Não, mas tudo isso, mas assim, por quê? O potencial econômico do Flamengo hoje é maior do que o do Palmeiras, né? Então você vê que dinheiro te favorece nesse aspecto. Outro, conforto do próprio jogador, né? Assistência técnica, equipamentos, compra de equipamentos importantes para o jogador treinar, para o jogador se recuperar, né? Tudo isso tem um custo que precisa ser suprido. Se você tem mais recursos para isso, né? Profissionais mais capacitados, né? Com todo respeito, eu acho que os profissionais do Gama são capacitados. Mas tem sempre oportunidade no mercado de outros profissionais os clubes fazem isso direto, né? Troca lá o cara do scout e tal, melhora a comunicação, né? Embora assim, nas redes sociais, eu acompanho as redes sociais do Gama, é uma coisa muito perfeita, né? Galera trabalhando muito bem, né? Fazendo um trabalho bom, mas pode melhorar em outros aspectos também. Essa galera com certeza estava trabalhando, pô, se tivesse um dinheirinho a mais, né? Nunca é ruim, né? Eu não reclamo. Bom, agora conte um pouquinho sobre a sua carreira. Tipo, qual o momento mais da torcida que te marcou, do Gama? Bem, eu acho que qualquer torcedor do Gama vai falar que foi o título da Série B 98. Aquele da Série B 98 ele foi uma coisa muito linda, assim. Primeiro que você lotar o Mané Garrincha, mas Mané Garrincha antigo, com torcida local, É. que a gente ocupava o Bezerrão antigo, né? A gente ocupava o Bezerrão antigo, ele enchia, né? O Bezerrão antigo, não sei se cabiam 10 mil pessoas ou 15 mil. Acho que 15 mil é muito, né? Maracanã antigo era quantos assentos? Hã? Quantos assentos era o Maracanã antigo? O Maracanã já chegou a receber 200 mil pessoas, mas não tinha assento, né? Porque o Maracanã ele tinha uma cara linda, para falar a verdade, aquela área ali do povo em pé, que era assim, tipo a pista de atletismo, que tinha mais afundado assim, que era geral, né? Que é onde o povo pagava R$ 1 para ver o jogo. Ficava todo mundo em pé, né? Ali você vê
você pegar vídeo antigo para ver aí as décadas de 80, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, né, tal, no final, você vai ver aquela galera ali naquela geral. Então, à medida que foi acabando esses espaços, aí ficou só assentos agora, né? Porque tem um outro estádio que eles tiram os assentos de trás do gol para aquela galera fazer aquela, né? Aquela cachoeira descendo ali. Mas a maioria dos estádios é só assento. Aí você diminuiu um pouco a carga, né? Entendeu? O Mané Garrincha antigo era lugar marcado ali no, onde você sentava, né? No concreto. Então cabia muito mais gente. Hoje cabe 70 mil, mas ampliou muito o estádio, né? Agora você pensar em 70 mil naquele estádio, cara, é loucura, né? Então esse foi um momento, eu acho, que para o torcedor, esse momento mais emocionante. Título do Campeonato Candango, a gente tá acostumado, né? Ganhamos quase detentor de título. A gente comemora, a gente fica feliz, você vê o último título sobre Sobradinho, a felicidade, carreata na cidade, todo mundo eufórico, é claro. E título é título, e a gente tem que comemorar os títulos candangos, que é da nossa praça. Mas, bem, a minha memória de torcedor, né? Eu estou de cabelos grisalhos, com certeza o de 98. Mas eu lembro de 79. Eu tinha 9 anos, eu não assisti, mas para mim também é uma coisa que marcou muito. Porque aquele título de 79 foi o primeiro título do Gama, Campeonato Candango, sobre Brasília, se não me engano. A cidade ficou maluca. A cidade também ficou pavorosa com aquele título do Gama, do Campeonato Candango. O Brasília era o bicho-papão daquela época, o Gama venceu, né, ganhou o título aqui. Eu me recordo que no antigo Bezerrão, eu não conseguia, a gente ser jovem, não tinha dinheiro, né? Mas do lado leste do estádio Bezerrão, onde fica hoje a arquibancada lá do leste, a arquibancada ali é um pouco mais baixa e tinha uma árvore. Cara, a galera subia ali em cima daquela árvore para assistir o jogo, dava para assistir. Só que eu sempre fui ruim de subir em árvore também, então eu não conseguia ver nada. Mas foi assim, uma coisa fantástica. Então, agora para os mais jovens, né, que talvez não tenham vivido, sabem, mas não vivenciaram esse momento, obviamente vão ter outros momentos legais aí para lembrar, né? Bom, e agora a gente tá tendo aqui a gente tá vendo o Gama fazendo uma campanha muito boa, né? A gente tem aqui o Gama acho que é o único time que mantém a invencibilidade total, né? Então, assim, é uma campanha até o momento muito, muito boa, né? E assim, eu queria te perguntar, Alan, quais são as expectativas, na sua visão, do Gama conseguir, nessa temporada, subir para a Série C? Eu estou muito otimista. Eu estou muito otimista, apesar de saber que não vai ser fácil, né? Não existe facilidade na Série D. Eu acho que essa primeira fase do Gama passa bem, né? O líder, inclusive, do grupo. Acho que a próxima fase também não vai pegar adversário tão difícil. Inclusive, ele pode pegar o Capital, pode pegar o Ceilândia, né? Que são adversários conhecidos. Tem o seu grau de dificuldade, obviamente, mas são adversários conhecidos. E que também não estão bem esse ano, né? Tem que se registrar isso. Mas a partir da outra fase pode começar a cruzar com times do Nordeste, ABC, CSA, CRB, tem as letrinhas, muita letrinha, né? Mas são times que têm mais tradição, né? Mais peso, misto do Mato Grosso. Então começa a dificultar. Mas eu acho que o Gama hoje ele tem uma estabilidade no elenco. Acho que dá para preencher com mais uma outra peça. Não precisa sair na correria atrás de muita gente, porque, como você disse, está invicto, né? Está jogando bem. Mas eu estou muito otimista que a gente saia da Série D e suba para a Série C. Aí para começar a alavancar mais ainda, né? Acho que o povo sempre vai ficar com esperança. Eu acho que a esperança é a marca do torcedor, né? É gostoso essa sensação, eu acho. Você vê que, por exemplo, o torcedor brasileiro, de uma forma geral, né? Na Europa, Inglaterra, começa o campeonato dos times na Premier League, o cara já sabe que vai ficar, acho que eu vou ficar em quinto lugar. Acho que o nosso time chega a sexto. Não, esse ano vamos ficar na 10ª. E o cara já está satisfeito com isso, porque ele sabe que o time dele não vai ser campeão. Meu time não tem condição de ser campeão. Aqui no Brasil, você tem times que não estão tão bem, né? Mais tradicionais, obviamente. Você fala do Vasco da Gama, de um Corinthians, são times tradicionais com grandes torcidas, grandes marcas, né, obviamente, que merecem título, inclusive. Mas se você encarar a realidade, assim, você vai, cara, não vai. Flamengo e Palmeiras, né? Estou exemplificando, não para mudar do assunto, né? Então, o torcedor fala, eu quero meu time campeão. Então, a esperança é o que move o torcedor.
Esperança é a última que morre. É, Até no jogo eu tenho esperança que. Mas se você vê que ele acabou de citar, né, Alan? O Vasco e o Corinthians foram os que chegaram na final da Copa do Brasil ano passado, né? pois é. E assim, e a Copa do Brasil, ela tem muito disso na sua história, né? Assim, apesar de que tem time que é copeiro, e o Vasco e o Corinthians foram copeiros, né? Sabe jogar esses jogos decisivos, mata-mata, né? Resolver, e foram muito bem. Mas, por outro lado, você vê no Campeonato Brasileiro, né? Então, fala assim, a gente pode ganhar a Copa do Brasil. É possível? Era possível com o Gama. Estou Copa do Brasil. Era difícil? Era. Todo mundo sabia que era difícil. Mas era possível. Na história da Copa do Brasil, já teve Flamengo perdeu para o Santo André, gente. Uma Copa do Brasil no Maracanã. Então, é claro que depois o formato da Copa do Brasil foi dificultando para os times menores, né? Tanto que ninguém chega mais. Mas, enfim, é um outro campeonato. É o que vai acontecer na Série D. Nós estamos num campeonato neste momento, que é jogo de ida e volta. Daqui a pouco começa o mata-mata. Jogo de ida e volta, você tem na sua cabeça, não, eu vou ter uma outra chance. Se eu não ganhar aqui agora, eu vou ganhar na próxima, né? Eu tenho, né? Eu posso me recuperar, eu tenho tempo. No mata-mata, é assim, você vai jogar, vamos supor que o Gama vai jogar contra o misto no Mato Grosso. Partida primeira lá. Se você não voltar lá com de lá com um bom resultado, com a derrota mínima ou com um empate, se você levar lá 3 gols, Não. cara, praticamente acabou. Você joga uma água fria na cabeça do jogador já vai para baixo. Você vê a dificuldade que é, o próprio torcedor já vai ficando assim, né? Entendeu? Então é diferente. Bom, então é isso. A gente vai agradecer a sua presença. Obrigada por falar um pouquinho, né? Agradeço muito pela sua presença. Adorei conhecer você, conhecer da sua história, conhecer do seu trabalho, de onde você atua. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu fico feliz mais uma vez pelo convite de vocês, pelo convite do CB, tá bom? Estou sempre à disposição de vocês Claro que precisarem. Obrigado. Sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigada.